África, a terra onde a força decide a sobrevivência. Aqui, apenas os seres dotados de instinto combativo resistência extraordinária e vontade inabalável podem prevalecer numa natureza impiedosa. Os animais mais poderosos da África. Entre a beleza selvagem desta terra ardente, onde a savana se estende até ao horizonte, trava-se uma guerra silenciosa, mas interminável. Sem regras, sem clemência. A vida pode terminar num instante com um golpe certeiro, uma investida brutal ou uma mordida mortal proveniente de águas aparentemente tranquilas. E nesta batalha épica, há criaturas que não apenas sobrevivem, mas se tornam símbolos de poder. Desde deuses colossais como o elefante africano até predadores supremos como o leão e o crocodilo do Nilo. Mas também existem guerreiros silenciosos que não buscam a glória, embora qualquer um que os subestime pague um preço muito alto. Um deles, o búfalo cafre. Sem presas afiadas. Sem velocidade vertiginosa. Mas o búfalo cafre, a maior espécie de búfalo selvagem da África, é um dos seres mais perigosos do continente. Ele não caça, mas semeia o medo naqueles que ousam persegui-lo. Com um corpo robusto que pesa entre 800 e 1000 kg, o búfalo cafre é como um bloco de aço com patas. Sua característica mais marcante é o par de chifres curvos em forma de ferradura, que se encontram na testa formando um escudo natural capaz de resistir até mesmo ao ataque de um leão adulto. Seu temperamento combina prudência e agressividade. Costumam se mover em manadas de até centenas de indivíduos, formando uma fortaleza viva sempre pronta para contra-atacar. Quando se sentem ameaçados, toda a manada se volta para o perigo em vez de fugir. A investida de um macho adulto pode quebrar ossos e lançar um leão a vários metros de distância. Em várias ocasiões, cineastas da vida selvagem capturaram cenas impressionantes, uma manada de leões encurralando um búfalo cafre, que parecia um banquete quase servido. Mas em questão de minutos, os búfalos contra-atacaram ferozmente, resgataram seus companheiros e repeliram o inimigo. Na natureza, poucas presas ousam enfrentá-lo, mas o búfalo cafre não só o faz, como às vezes vence. É por isso que os caçadores o chamam de Black Death, a morte negra.
Não porque ataca humanos, mas porque nunca foge e luta até o último suspiro. O sol aparece no horizonte e banha a savana com uma luz ardente. Na névoa matinal, um rugido grave ressoa como um desafio. Entre a manada de búfalos cafres pastando em silêncio, dois machos maduros se separam e se olham fixamente. Não é uma luta pela vida ou pela morte. É uma luta pelo poder, pela posição na manada que confere o controle do território e a oportunidade de se reproduzir. E para conseguir isso, só há um caminho: lançar-se em uma batalha sem piedade. Os dois búfalos começam a se cercar como dois lutadores que medem forças. Uma respiração forte. Durante mais de 10 minutos, eles se enfrentam em um duelo breve, mas suficiente para determinar o futuro de um deles. O vento percorre a planície árida, onde a terra está rachada e a pastagem seca se estende até onde a vista alcança. Ao longe, alguns arbustos baixos se movem. Não pelo vento. Mas porque o gigante solitário avança com passos firmes. Cada passo ressoa na terra como um tambor de guerra. É o rinoceronte branco do sul, o segundo maior animal terrestre depois do elefante. Com um corpo que ultrapassa as 2 toneladas, ele não precisa se esconder. Não tem que temer ninguém. Em seu nariz, ele carrega uma arma lendária, um chifre de mais de 1 metro de comprimento, afiado e duro como aço, composto de queratina, o mesmo material das unhas humanas, mas comprimido centenas de vezes. Um único golpe desse chifre pode perfurar o ventre de um predador ou até mesmo virar uma caminhonete, se necessário. Apesar de sua força assustadora, o rinoceronte não é um amante da guerra. Ele prefere a tranquilidade, vagueia sozinho ou em pares de mãe e filhote, vivendo com um ritmo próprio e antigo como sua história evolutiva de milhões de anos. No entanto, mesmo um gigante deve proteger sua terra. Quando outro rinoceronte macho invade seu território, a batalha é inevitável. Sem grunhidos. Sem rugidos.
Apenas o som de passos pesados e terra sendo levantada quando dois colossos se lançam um contra o outro. Os chifres apontam para frente, colidindo como alavancas da natureza. Cada investida faz tremer o campo de batalha. O sangue começa a jorrar de cortes nos flancos. Mas ambos continuam, como máquinas incansáveis. Esta não é uma luta pela reprodução, como no caso do búfalo cafre. É uma guerra pela honra, pelo território. E para o rinoceronte, a terra é vida. É onde ele come, dorme e deixa seu legado para as gerações futuras. No final, um recua lentamente, ferido, mas com a dignidade intacta. O outro permanece ereto na terra árida, bufando pelo enorme focinho, marcando silenciosamente seu território, proclamando o poder que acaba de conquistar. Embora silencioso e solitário, o rinoceronte desempenha um papel vital no ecossistema da savana. Com seu hábito de se mover constantemente, ele cria trilhas naturais que permitem que outras espécies tenham acesso à água e ao alimento. Alimentando-se principalmente de grama baixa, ajuda a controlar a vegetação e evita que a savana seja invadida por arbustos. Além disso, seu esterco rico em matéria orgânica e sementes nutre o solo, promove o renascimento vegetal e alimenta numerosos insetos. Uma criatura de aparência rude, mas que é a base biológica de toda a savana africana. No meio das planícies secas, uma manada de elefantes africanos avança lentamente. No centro, cuidadosamente protegidos, caminham os pequenos sob a sombra de suas mães e tias. Nenhum predador ousa atacar uma manada de elefantes adultos. Não apenas por sua força física, embora possam pesar até 6 toneladas, mas por sua coordenação, disciplina e inteligência extraordinária que lhes foi concedida pela natureza. O elefante africano tem uma memória prodigiosa, uma capacidade de comunicação complexa por meio de sons de baixa frequência e uma sociedade matriarcal firmemente unida. Diante de uma ameaça, mesmo um rugido distante de leões, toda a manada se fecha imediatamente, formando um círculo de aço com os adultos empurrando os filhotes para o centro. Sua principal arma não são garras ou presas, mas seus longos chifres de até 2 metros, usados para atacar, cavar em busca de água e até mesmo salvar um companheiro. A isso se somam suas trombas hábeis, não apenas para se alimentar e beber, mas também para levantar uma cria caída ou se consolar mutuamente após uma noite perigosa. Embora pareçam lentos, os elefantes podem correr a 40 km por hora, se necessário. A investida de um adulto pode derrubar um leão, e sua mera presença afugenta até mesmo os crocodilos quando a manada se aproxima da água.
A força do elefante africano não reside em sua capacidade de caçar, mas em seu domínio do espaço vital, sua proteção do grupo e seu imenso impacto no ecossistema. Não precisa caçar para viver, mas pode fazer com que até mesmo uma manada de leões recue se ameaçar os seus. Com um peso que ultrapassa as 6 toneladas, presas longas e afiadas e um corpo sólido como uma muralha de aço, quase não tem predadores naturais além do ser humano. No entanto, o que o torna verdadeiramente especial é a combinação de inteligência, forte instinto defensivo e uma estrutura social profundamente coesa. Quando um membro do grupo está em perigo, toda a manada age como uma só, formando um círculo defensivo disposto a enfrentar o inimigo. Nenhum predador ousa penetrar nessa barreira, onde cada investida ou pisada pode acabar com uma vida em um segundo. Além disso, o elefante é um verdadeiro arquiteto do ambiente. Ele usa suas presas para cavar poços de água subterrânea, derrubar arbustos para abrir caminhos e dispersar sementes através de seus excrementos. Se os elefantes desaparecessem, muitas savanas mudariam completamente sua estrutura ecológica. Por todas estas razões, tamanho, inteligência, defesa, organização social e impacto ecológico, o elefante africano merece o seu lugar como uma das criaturas mais poderosas e influentes do mundo selvagem africano. A superfície da água brilha sob a luz ardente do pôr do sol. As ondas suaves parecem anunciar calma. Mas sob essa camada de água esconde-se uma das criaturas mais ferozes e imprevisíveis de África. Um hipopótamo emerge, mostrando apenas os olhos, as orelhas e os orifícios nasais. Mas não se deixe enganar pela sua aparência preguiçosa. O hipopótamo não é amigável, mas sim uma fortaleza móvel no mundo selvagem. Com um corpo que pode pesar até 1.500 quilos, uma mandíbula que se abre a 150 graus e presas de quase meio metro, ele tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, capaz de partir um barco de madeira ao meio ou rasgar um crocodilo. O hipopótamo não caça, mas domina a água como um território sagrado. Qualquer intruso, seja um leão, um antílope ou até mesmo um crocodilo do Nilo, que se aproxime demais será imediatamente confrontado. Mesmo os crocodilos, predadores experientes, costumam ser expulsos violentamente da água ou até mesmo mortos se invadirem o espaço onde os filhotes descansam. O instinto protetor dos hipopótamos para com seus filhotes é um dos mais intensos da natureza. As manadas, formadas por um macho dominante e várias fêmeas com filhotes, se organizam imediatamente para formar uma barreira quando detectam perigo. A mãe hipopótamo não hesita em sair da água e atacar um leão se seu filhote estiver em risco. Embora vivam na água, os hipopótamos não nadam como os peixes.
Eles caminham pelo fundo do rio e podem prender a respiração por até 5 minutos. À noite, saem para a terra para se alimentar, percorrendo quilômetros em busca de pasto. Mas é nesse momento que ocorrem os maiores conflitos com os humanos, o que torna o hipopótamo o animal que mais causa mortes na África em conflitos naturais. Quando o sol se esconde atrás do horizonte ardente, a savana mergulha na escuridão. Não é o fim do dia, mas a hora dourada dos predadores. Do meio do mato, alguns olhos brilham. Um corpo ágil e elegante avança em direção ao rebanho de antílopes. É uma leoa, guerreira silenciosa e coração de cada caçada. Ao contrário da imagem do caçador solitário, o leão vive em grupo e essa é a chave do seu sucesso. Eles caçam em equipe, com táticas de cerco, separação e distração, como um exército bem treinado. Com uma mordida de até 650 psi, eles podem atravessar a pele grossa de um búfalo cafre ou de um antílope. Podem atingir velocidades de até 80 km por hora em uma corrida, com garras afiadas como lâminas e um salto que derruba a presa em um piscar de olhos. Mas o leão não apenas caça, ele também protege seu poder. O macho, com sua juba espessa, é o símbolo da realeza. Quando dois machos se enfrentam, toda a terra treme com seus rugidos. A batalha não decide apenas quem lidera a alcateia, mas também quem tem o direito de perpetuar sua linhagem. Embora poderoso, o leão enfrenta grandes riscos. Atacar um búfalo, um elefante ou um hipopótamo é sempre uma aposta mortal. Mas sua inteligência, organização e coragem incansável são o que o consagram como o verdadeiro rei da savana. Ao meio-dia, sob o calor sufocante, uma manada de antílopes chega exausta à margem do rio. Eles vacilam, observam os juncos, com as orelhas em pé ao menor ruído. A água parece um espelho, serena, sem uma única onda. Mas logo abaixo daquela lama turva, a morte espreita imóvel como um tronco podre. É o crocodilo do Nilo, uma criatura que quase não mudou em milhões de anos de evolução. Com mais de 6 metros de comprimento e quase 1 tonelada de peso, é a encarnação da morte aquática. Sua arma principal, uma mandíbula colossal com uma mordida de mais de 5.000 psi, a mais poderosa do reino animal. Mas o que o torna verdadeiramente temível não é sua força, mas sua paciência fria e impiedosa. Um antílope abaixa a cabeça para beber.
Quando o redemoinho se acalma, o rio recupera sua aparente tranquilidade, como se a morte nunca tivesse ocorrido. Ao contrário do leão, que precisa de sua matilha, ou do hipopótamo, que confia em sua força explosiva, o crocodilo caça com discrição, paciência e precisão letal. Ele pode ficar semanas sem comer, apenas para atacar no momento perfeito e depois desaparecer como um fantasma. No mundo selvagem da África, o crocodilo não caça por instinto. Ele caça porque nasceu para matar. Quando a noite cai, a borda da floresta parece conter a respiração. Não há vento, nem sons. Mas um par de olhos dourados se movem entre as sombras. É o leopardo, um caçador solitário, silencioso, mas letal. Ele não precisa de uma matilha. O leopardo vive e caça sozinho, um guerreiro oculto na natureza brutal. Com um corpo esguio, mais ágil, pode atingir 60 km por hora, dar saltos precisos e escalar com maestria. Basta um olhar, um leve movimento, e a presa já não tem como escapar. Mas o que realmente distingue o leopardo não é apenas sua habilidade em caçar mamíferos como antílopes, macacos ou javalis, mas sua incrível capacidade de adaptação. Em áreas próximas à água, ele não hesita em se lançar para capturar peixes, usando suas garras e reflexos incríveis para arrancá-los da água, uma habilidade rara entre os grandes felinos. Ele não apenas mata, mas também protege seu espólio. Após cada caçada, o leopardo costuma arrastar a presa para o alto de uma árvore para mantê-la fora do alcance de hienas ou leões. Com um pescoço musculoso e mandíbulas poderosas, ele pode carregar um antílope que dobra seu próprio peso até os galhos altos, onde desfruta em silêncio de um banquete intocável. Sem ser grande nem precisar de matilha, o leopardo continua sendo um dos animais mais poderosos do continente africano. Porque a verdadeira força às vezes reside na solidão, na agilidade e na capacidade de sobrevivência absoluta em qualquer condição. O leopardo não precisa rugir para impor respeito, ele só precisa do silêncio e matar, tão rápido quanto uma sombra deslizando na noite. Sob o sol escaldante da savana, uma matilha de hienas segue silenciosamente o rastro de uma presa que se separou do grupo. Elas não rugem, não correm desesperadamente. Elas esperam, cercam e coordenam cada passo do ataque como um exército disciplinado. Embora muitas vezes desprezadas como necrófagas, as hienas manchadas são, na verdade, caçadoras habilidosas, com uma mordida de até 1100 psi capaz de triturar ossos. Seu sucesso reside na cooperação, paciência e pressão constante até que a presa caia exausta.
Em plena luz do dia, a verdadeira força da hiena não está na sua aparência, mas na coesão, na estratégia e na determinação inabalável de não soltar a presa. Na natureza selvagem, elas não precisam se impor com majestade, apenas ser brutalmente eficazes para sobreviver. Não muito longe, uma família de cães selvagens desliza silenciosamente pela pradaria. Orelhas em pé, olhos afiados, cada passo carregado de intenção. Não fazem barulho, não se apressam. Caçam como se tivessem ensaiado centenas de vezes. O cão selvagem africano é o predador mais eficaz do continente, com uma taxa de sucesso entre 80% e 90%. Não precisa de força descomunal, vence graças à velocidade, à coordenação do grupo e a uma disciplina absoluta. Cada indivíduo cumpre um papel claro durante a perseguição: de interceptar, distrair, derrubar. Mesmo que a presa seja várias vezes maior, a matilha nunca desiste. Perseguem sem parar, mudam constantemente de posição, sem deixar o alvo respirar. Na savana escaldada pelo sol, onde o mais forte nem sempre é o maior, o cão selvagem africano demonstra que a verdadeira força reside na união, na lealdade e na perseverança. Nas florestas abertas, savanas densas e zonas rochosas perto dos rios do continente negro, um assassino sem patas e sem ruído esconde-se sob as folhas secas. É a piton africana, uma criatura raramente vista, mas cuja presença significa o fim silencioso de uma vida. Não tem veneno, não precisa de velocidade. Sua arma é um corpo de mais de 5 metros e uma força de constrição capaz de quebrar as costelas de um antílope, um macaco ou até mesmo um crocodilo jovem. Quando uma presa cai ao seu alcance, basta um único enrolamento para que a morte atue. Em um mundo onde os rugidos impõem respeito, a pitão africana lembra que a força também pode estar no silêncio, em um aperto lento, mas inevitável, em um ataque sem aviso que nunca falha. Na savana, na selva e nos rios da África, onde não há espaço para fraqueza, a força não se mede apenas em músculos ou presas, mas na capacidade de se adaptar, lutar e sobreviver a cada instante de vida ou morte. Cada espécie, desde predadores como o leão, o crocodilo e o leopardo até guardiões como o elefante, o hipopótamo e o búfalo, possui sua própria forma de poder. Alguns lutam com inteligência, outros sobrevivem graças à manada e alguns matam em um silêncio letal. Mas todos compartilham o mesmo instinto e nunca desistir. África, terra de fogo, sangue e vida, continua escrevendo a história de criaturas que encarnam a força mais pura da natureza e força para sobreviver, para proteger, para não ser arrastada pelo turbilhão implacável da evolução.